Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com o tema A Nova Aliança Gravada em Nosso Coração. Nossa vida é muito curta. Eu não entendia isso até os meus 30 ou 40 anos. Mas, após isso, conforme os anos passam e eu envelheço, sinto cada vez mais que a vida é realmente muito curta. Já que nossa vida é curta, nós devemos poder sentir e compreender quão preciosa é a salvação de Deus. Nós éramos originalmente anjos que viviam no céu. Contudo, nós pecamos no céu, fomos jogados a este mundo terreno e aqui estamos vivendo temporariamente como estranhos na cidade de refúgio. Essa é a realidade da nossa vida. Se nós continuarmos vivendo como os que pecaram no céu e foram expulsos, nossa vida não pode deixar de ser sombria e miserável. Considerando esse assunto, a Bíblia diz: se vocês continuarem a viver como vocês estão agora, vocês entrarão na fornalha acesa e serão atormentados para sempre. Foi por isso que Cristo veio a esta terra. Deus veio à terra como homem, a fim de nos redimir do inferno, a fornalha acesa, onde nós seríamos atormentados para sempre. Não é? Ele veio e nos mostrou o caminho a percorrer para restaurar o mundo angélico, onde nós vivíamos no passado. Somente quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Deus, nós podemos ter uma chance de restaurar o reino dos céus. Entretanto, a vida que nos foi dada não é tão longa. Nós não temos tempo para ficar desperdiçando nossa vida, que é tão curta. Nós devemos encontrar a verdade que Deus tem nos dado e mantê-la fielmente. Além disso, nós não devemos manter essa verdade apenas para nós mesmos, e sim fazer com que todas as pessoas saibam disso, para que elas também possam ser salvas. Hoje, vamos estudar a nova aliança que Deus tornou conhecida a nós. Vejamos a segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Foi dito que a Bíblia nos dá a sabedoria necessária para que possamos alcançar a salvação. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós éramos pobres seres sem escolha, destinados a ir ao inferno. Contudo, Deus nos concedeu suas palavras de vida, a Bíblia, para nos salvar do inferno. A Bíblia é um presente especial de Deus. Agora, vejamos quais são os ensinamentos de Deus que existem para nos guiar ao céu. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quando fazemos a vontade do Pai, a vontade de Deus, nós podemos entrar no reino dos céus. A vida é muito curta.
É por isso que a salvação dada por Deus é muito preciosa. Como Deus disse aqui, toda a humanidade deve fazer a vontade de Deus e ir à salvação, para que os ensinamentos que Deus nos deu, ao vir a esta terra, não seja em vão. Vocês não acham? Essa é a vontade de Deus, a vontade de Cristo que veio a esta terra. Deus mostrou o princípio da salvação, a lei da salvação, e nós chamamos de lei de Deus. Ninguém pode alcançar a salvação sem seguir a lei de Deus. Foi por isso que Deus nos deu a Bíblia e nos mostrou a maneira de seguir sua lei descrita na Bíblia. Hoje, vamos encontrar esse caminho juntos. Vamos para a Epístola aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui, vocês veem a lei do Espírito. Quem é o Espírito, de acordo com a Trindade? Deus Pai, certo? Então, a lei do Espírito é a lei de Deus. Nós estávamos ligados ao pecado e à morte, mas a lei de Deus nos livrou. Então, quão importante é a lei de Deus? Deus não nos deu sua lei sem nenhuma razão, mas para fazer o quê conosco em relação ao pecado e à morte? Para nos livrar do pecado e da morte, Deus nos deu a lei do Espírito, que é a lei de Deus. Então, o que devemos fazer com respeito à lei de Deus? Nós devemos guardá-la e segui-la, certo? Vejamos o que a Bíblia profetiza sobre a lei e entendamos o fato de que a lei que devemos guardar hoje é a lei da nova aliança. Versículo 31. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus disse que Ele firmaria nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá quando chegasse o tempo. Vamos continuar com o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. O que são minhas leis, mencionadas aqui no versículo 31? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus profetizou que Ele nos livraria da lei do pecado e da morte e nos salvaria através da lei desta nova aliança. E no versículo 34 está escrito que Ele não se lembrará mais dos pecados da humanidade. Para isso, que tipo de aliança nós devemos guardar? Quando nós guardarmos e permanecermos na lei da nova aliança, Deus perdoará todos os pecados e transgressões que cometemos no céu. Todos os nossos pecados que nos fizeram vir a esta terra em forma humana.
Já que essa lei é a lei da nova aliança, Deus disse que nós devemos guardar a lei da nova aliança repetidamente, não é? Então, onde Deus colocaria a sua lei? O que Deus faria com a sua lei? Ele disse que colocaria sua lei nas mentes daqueles que guardam a nova aliança. E Ele também a inscreveria nos seus corações. A Bíblia diz que essa lei não está escrita nas tábuas de pedra, mas em nosso coração. Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aqui, Deus explica sobre a nova aliança. Deus disse que a nova aliança não seria escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração de carne, porque Ele colocaria a nova aliança nos corações dos membros que aceitaram a nova aliança. No livro de Jeremias, capítulo 31, foi profetizado que Deus colocaria sua lei na nossa mente e a inscreveria no nosso coração. Quando compreendemos corretamente o que é a nova aliança, toda a humanidade pode ir ao mundo da verdadeira remissão de pecados. Todas as igrejas dizem: nós precisamos apenas crer no precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Então, nós podemos ser salvos. Contudo, eles não explicam corretamente em que nós devemos crer, como e quanto precisamos crer para sermos salvos. Eles apenas dizem vagamente: você pode ser salvo se apenas crer. Quando lhes é perguntado: vocês creem em Jesus? Mesmo aqueles que não creem bem dizem: eu creio. O que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Jesus disse que nossa fé deve ser seguida pelo quê? Por obras. Somente quem pode ir ao céu? Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Já que a lei, através da qual Deus tem nos dado a remissão de pecados, é a nova aliança, nós devemos encontrar essa nova aliança. Deus disse que colocaria isso em nós. Por isso, nós devemos encontrar a lei da nova aliança para que a aliança possa vir a implantar a vida em nós, certo? Então, vejamos o que Jesus nos ensinou sobre essa nova aliança, quando Ele veio 2000 anos atrás. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa.
No versículo 19, vejamos a menção sobre a que aliança a Páscoa pertence. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do quê? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. 700 anos antes de Jesus vir, o que Jeremias profetizou que Deus firmaria com a casa de Israel e com a casa de Judá quando chegasse o tempo? A nova aliança. Mas aqui, Jesus disse, guardando a Páscoa com seus discípulos no sótão de Marcos: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Qual verdade é essencial para a humanidade que pecou no céu e foi jogada para esta terra? É a nova aliança, a Páscoa, não é? Concedendo a verdade da Páscoa, da nova aliança, Jesus claramente mencionou, mais uma vez, em favor de vós. Nossa alma pecou no mundo angélico. Contudo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Salvou-nos dos pecados. Toda essa graça está contida na lei de Deus. Vamos confirmar isso na Epístola aos Romanos, capítulo 8. A lei do Espírito da vida nos redimiu e nos livrou da lei, do pecado e da morte. Não há outra lei, exceto a lei da nova aliança, que pode livrar a humanidade do pecado. Deus mostrou a lei da nova aliança para a humanidade 2000 anos atrás. E segurando o pão e o vinho da Páscoa, Ele claramente disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ainda que Deus tenha feito a humanidade conhecer isso, se as pessoas ainda não dão ouvidos às boas novas e não se importam se a Páscoa da nova aliança foi abolida ou não, então a humanidade será lançada ao fogo, em punição eterna, não no céu. Qual foi a verdade que Cristo nos deu quando Ele veio a esta terra para mudar os passos da humanidade do inferno para o céu? É a verdade da nova aliança. A nova aliança é mencionada em muitas partes do Novo Testamento. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, como vocês sabem bem, a primeira aliança é a aliança que Deus estabeleceu com Moisés, a antiga aliança. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A segunda aliança é a nova aliança, certo? Sendo assim, isso significa, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a nova aliança. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei, o quê? As minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Portanto, a nova aliança não é gravada em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne, certo? Na sua mente imprimirei as minhas leis, no coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No versículo 12, Deus diz:
eu perdoarei suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus pecados. Assim, a humanidade deve se arrepender e voltar à nova aliança para ser salva. Elas devem retornar à lei de Deus e percorrer o caminho para o céu que Deus pavimentou. Como nós temos experimentado quando pregamos o Evangelho, há pessoas que ouvem e pessoas que não ouvem. Há pessoas que pensam que a vida nesta terra é tudo. Para que eu nasci? E para o que eu devo viver? E como será meu futuro? Mas elas pensam, a vida termina quando alguém morre. Não é assim. Esse é um pensamento muito errado. Depois da morte, outro mundo está esperando por nós. Nós devemos nos preparar para ele. Considerando esse assunto, Deus disse, as pessoas que querem se preparar para o céu devem obedecer à nova aliança. Agora que estamos discorrendo sobre a nova aliança, há uma história que eu gostaria de contar. Há muito tempo atrás, havia um antigo profeta que vivia em Betel. Esse profeta recebeu uma ordem de Deus e foi a Samaria para entregar a vontade de Deus ao rei e às pessoas. Esse homem de Deus entregou a mensagem: se vocês continuarem adorando ídolos e outros deuses e ficarem longe de todos os decretos e leis de Deus, vocês, idólatras, sofrerão algo terrível por um homem chamado Josias, que nascerá na casa de Davi. Quando ele estava indo para entregar essa mensagem, Deus disse a ele: entregue a mensagem e você não deve retornar ao caminho pelo qual veio, nem comer pão ou beber água lá. Você tem que retornar diretamente de lá. Contudo, o antigo profeta de Betel o encontra no seu caminho de volta e diz a ele: Deus me disse para lhe servir através dos anjos. Ele foi enganado por esse antigo profeta e foi morto no final. Depois que esse profeta de Deus foi morto, o antigo profeta de Betel pegou o corpo dele e o deitou no seu próprio túmulo. Depois disso, ele pediu aos seus filhos: tudo se cumprirá de acordo com o que o profeta de Deus disse. Assim, quando eu morrer, enterre-me próximo do corpo deste profeta, no túmulo onde ele está enterrado. Como ele disse, o rei Josias ascendeu ao trono. Ele destruiu todos eles e se livrou de todos os ídolos. Além disso, ele cavou os sepulcros de todos os idólatras, desenterrou seus ossos e se livrou deles. Contudo, ele não deixou ninguém mexer no túmulo do antigo profeta de Betel. Ele foi protegido, porque o antigo profeta enterrou o profeta de Deus no seu túmulo. Mais tarde, Josias viu aquele túmulo e perguntou: de quem é esse túmulo? As pessoas responderam a ele: é o túmulo de um profeta de Deus. O rei disse: então, proteja esse túmulo com segurança. Desta maneira, o antigo profeta pôde ser protegido. Através do que aconteceu ao profeta de Betel, Deus nos permite conhecer que nós também podemos ser protegidos, quando nos tornamos um só corpo com o corpo de Jesus Cristo. Isso é a nova aliança. Deus disse: aqueles que comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue têm a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Deus nos deu essa preciosa promessa. Vejamos isso no primeiro livro dos Reis. Para nos salvar da lei da morte, Deus deu esse exemplo no Antigo Testamento. Vejamos o primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 1. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar,
Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu, naquele mesmo dia, um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara, por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então, o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. No seu caminho de volta, depois de fazer seu trabalho, ele se deparou com um antigo profeta de Betel. Vamos para o versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Ouvindo isso, esse antigo profeta de Betel convidou o profeta de Deus para sua casa. Certo? Versículo 15. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Depois disso, o profeta de Deus foi morto no final. Vejamos o que aconteceu depois que ele foi morto. Versículo 29. Então, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim, veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Sabendo tudo isso de antemão, o antigo profeta de Betel enterrou o profeta de Deus e pediu aos seus filhos que o enterrasse próximo dele. E o que nós lemos aconteceu no tempo do rei Josias. Vejamos o segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 15. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto, o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor à ira. Ele lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel. O antigo profeta de Betel sabia que tudo se cumpriria assim
como o profeta de Deus profetizou. Um homem chamado Josias aparecerá, e todos aqueles que adoram ídolos no altar de Betel serão destruídos. Assim ele disse: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo deste profeta de Deus. Foi assim que seu túmulo foi protegido com segurança. Esse é um caso onde uma pessoa protegeu seu corpo com o corpo do profeta morto. Através desse incidente que aconteceu em Betel, Deus nos permite conhecer que nosso corpo pode ser protegido pelo corpo de Cristo no futuro. Essa verdade está contida no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem o quê? A vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus disse: aqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue estarão em mim e eu neles. Se nós atingirmos este estado, nós poderemos viver para sempre sem provar a morte. Jesus nos deu essa preciosa promessa e fez uma aliança com isso. Que aliança é essa? É a nova aliança. Vejamos o versículo 56 novamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Para vivermos para sempre, Deus colocou todos os segredos do perdão de pecados e a vida eterna, na verdade chamada Nova Aliança. E nos permite conhecer que podemos comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue ao guardar a Páscoa, que foi descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 22, não é? Nós estamos na Nova Aliança. Isso é uma grande alegria. Deus prometeu que nós seríamos perdoados de todos os pecados que cometemos no céu. Essa lei verdadeira que nos liberta da lei do pecado e da morte é a lei da Nova Aliança. Hoje, vamos gravar isso no nosso coração mais uma vez e não falhemos em dar graças eternas e louvores a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, por nos guiar à Nova Aliança. A Bíblia diz: as Escrituras nos tornam sábios para a salvação. Estudando as Escrituras, nós encontramos que devemos guardar a Nova Aliança, não é? Eu espero que vocês todos se tornem grandes obreiros da Nova Aliança, obreiros do Evangelho, que guardam essa Nova Aliança graciosamente e guiem a humanidade à salvação até a vinda de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.